Olá, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e nesse vídeo vou te falar um motivo para você investir na poupança, sim, investir na poupança, e 5 motivos para você não investir na poupança. E a questão é a seguinte, muitas pessoas me perguntam, me mandam e-mails ou mensagens perguntando que tipo de aplicação que elas usam para fazer aportes mensais, né? Para todo mês botar um determinado valor lá para aquele volume crescendo e tal, e elas construírem um patrimônio. E a questão é a seguinte, claro que o tipo de aplicação ele vai depender do seu perfil ou do seu objetivo, para que você quer fazer aquela aplicação, o que você vai usar aquele dinheiro no futuro, mas vamos supor que a gente esteja falando aqui do mundo de renda fixa, tá? E se você vai aplicar um determinado valor por mês, que é relativamente baixo, o que é relativamente baixo? Vamos dizer menos de 1.000 ou menos de 2.000 reais, não vale a pena você mandar esse dinheiro de uma vez só, quer dizer, num primeiro momento, para uma corretora, tá? Para fazer aplicações melhores. Por quê? Porque você vai pagar uma taxa de TED. Então, vamos supor que o TED no seu banco seja de R$8, tá? Tem bancos que é até mais, pode ser que você consiga valores mais baratos, pode ser que você tenha aqueles pacotes lá que dão um certo número de TEDs por mês de graça, né? Aí pode ser que vale a pena, isso depende, você pode avaliar, mas se você paga, por exemplo, R$8 de TED para mandar o dinheiro para uma corretora, se você mandar R$100, por exemplo, você vai estar pagando 8% de TED. 8% do valor que você está mandando, você está pagando de TED. Se você mandar R$200 todo mês, você vai estar pagando 4%. Vamos supor, 4%, você vai demorar mais ou menos 4 meses para recuperar esse dinheiro, tá, na aplicação. Em comparação com a poupança, você vai demorar talvez 1 ano para recuperar esse dinheiro, tá? Estou dizendo o seguinte, o que vale a pena, o que você ganha mais nesse investimento em relação à poupança. Então, se você vai fazer aportes mensais relativamente baixos, menos de R$2.000, tá? Não vale a pena você, de uma vez só, fazer essa aplicação. O que é melhor você fazer? É melhor você juntar, fazer uma aplicação na poupança, aí você vai juntando todo mês dinheiro na poupança. Quando você tiver mais de R$2.000, aí você transfere para essa aplicação melhor. Tá? Por que R$2.000? Porque não é bom que o valor do custo da transferência, do TED, seja maior do que 0,5% do volume que você está transferindo. Então, vamos supor ali que seja R$10 o TED, tá? Vamos supor que seja R$10. R$2.000, ou 8 ou R$10, R$2.000 é mais ou menos 0,5%, né? R$10 é 0,5%, R$8 é um pouco menos de 0,5%. Então, um cálculo bem aproximado aqui, mas você tem que ter pelo menos aproximadamente R$2.000 para poder fazer a transferência para essa aplicação melhor, considerando que você paga 8 ou R$10 de taxa de transferência, tá? Então, nesse caso, vale a pena, é melhor do que deixar o dinheiro no colchão ou parado na conta corrente ou no porquinho lá, mas vale a pena você aplicar esse valor mais baixo na poupança para juntar um dinheiro e depois, assim que você juntar, não deixa lá, transfere para uma aplicação melhor, tá? E quais são os 5 motivos para você não investir na poupança? Se você tem um valor maior para transferir para um outro investimento. O primeiro motivo é que a poupança rende pouco. Tá? Não sei se você sabe, mas o cálculo da poupança é 0,5% ao mês mais a TR, que é uma tal de taxa referencial. Tá? 0,5% ao mês no ano dá 6,17%. Essa TR ela varia de um ano para o outro, tá? Mas ela foi nos últimos 10 anos em média 0,8%, 0,9%. Tá? Vamos botar 1% aí. Então quer dizer que no ano você vai ganhar na poupança aproximadamente 7%, 7,17% de rentabilidade, tá? Então, existem outras aplicações, a gente está com uma taxa de juros no Brasil de 14%, né? A Selic em torno de 14%, né? Na verdade ela está 14,25%, mas você consegue aplicações aí que te rendem 100% da Selic, dando 14,10%, 14,15%. Tudo bem que essas aplicações muitas vezes não são isentas de imposto de renda, assim como a poupança, mas mesmo se você descontar o imposto de renda, ainda assim é melhor do que a poupança. Então, a gente vê que a poupança, ela realmente rende pouco, tá?
O segundo motivo para você não investir na poupança é que a poupança, ela normalmente perde para a inflação. Então, em 2015, por exemplo, a inflação foi de 10,67%. E a poupança que rendeu aí alguma coisa em torno de 7%, se não me engano, rendeu quase 8%, mas tudo bem, a inflação foi maior do que a poupança. Se você investiu na poupança, você perdeu para a inflação, tá? Não tem jeito. E esse ano, por exemplo, a projeção de inflação está em torno aí de 7%, tá? Pode ser que, de novo, mais um ano em que a inflação vai ser maior do que a poupança. Se você olhar nos últimos 10 anos, também tiveram vários anos que a inflação foi maior do que a poupança. Então, uma regra básica de investimento é que você tem que ganhar pelo menos a inflação, porque senão você não mantém o seu poder de compra. Pode ser que você veja o seu patrimônio em termos absolutos crescendo, o seu investimento, mas se ele estiver crescendo menos do que a inflação, mais devagar do que a inflação, você está, na verdade, perdendo dinheiro e nem sabe. E isso acontece com muita gente, tá? Perde dinheiro e nem sabe que está perdendo dinheiro. O terceiro motivo para você não investir na poupança é que a poupança, na verdade, não é o investimento mais seguro na economia. Então, as pessoas ficam atrás dessa desculpa, né? De que, mas a poupança é a aplicação mais segura que tem. Não, não é a mais segura que tem. Existem aplicações mais seguras do que a poupança, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto, ele tem a garantia do próprio Tesouro Nacional. Ele é considerado o ativo mais seguro que tem na economia toda, porque independente de qualquer situação de crise ou de problemas financeiros com o governo, independente disso, o governo é o melhor pagador da economia. Ele tem a maquininha que imprime moeda. Na pior das hipóteses, ele vai imprimir moeda e vai pagar as pessoas que têm os títulos públicos. Tá? Então, títulos públicos, além de renderem mais do que a poupança, eles são mais seguros. Tá? É considerado economicamente mais seguro do que a poupança. Tá bom? Então, eu tenho outro artigo, outros vídeos falando disso, falando dos títulos públicos e dessa questão dele ser e por que ele é mais seguro do que a poupança. Tá? O quarto motivo pelo qual você não deve investir na poupança é que existem outras aplicações com a mesma garantia da poupança e que rendem mais. Não sei se você sabe, mas a garantia da poupança ela é dada pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E o Fundo Garantidor de Crédito garante aplicações de até R$250 mil. Se você tem mais do que R$250 mil numa poupança de um banco só, você está correndo o risco no seu valor acima de R$250 mil. É claro que, mas eu estou aqui num banco grande, tá, a chance desse banco quebrar é baixa? É verdade, é baixa. Mas é melhor, primeiro, você diversificar entre outras aplicações que tenham também a mesma garantia e valores abaixo de R$250 mil. Então, vamos falar de algumas aqui, né? O CDB é também protegido pela FGC, LCI, LCA. Então, na verdade, muitas aplicações que são emitidas por bancos, né, títulos de investimento, títulos de renda fixa, que são emitidos por bancos, eles têm a proteção, assim, grosso modo falando, eles têm a proteção do FGC até R$250 mil e muitos deles rendem muito mais do que a poupança. Eu tenho também um outro artigo que fala sobre o FGC, explica certinho como que funciona e quais são esses títulos que têm também a proteção do FGC, assim como a poupança, e que podem render muito mais do que a poupança. E o quinto motivo para você não investir na poupança é que outras aplicações também têm estímulos fiscais. Então as pessoas muitas vezes falam, mas eu invisto na poupança porque ela é isenta de imposto de renda. Pô, beleza, eu já mostrei em outros vídeos, também falei agora há pouco, que existem aplicações que têm imposto de renda, mas que mesmo assim são melhores do que a poupança. Como, por exemplo, nesse momento, os títulos públicos. Tá? Agora, tem outras aplicações que também são isentas de imposto de renda, como LCI, a letra de crédito imobiliário, a LCA, tá, a letra de crédito agrícola, tá, dentre outras, CRI, CRA, enfim, são aplicações que também são isentas de imposto de renda, como debêntures também, algumas debêntures incentivadas também são isentas de imposto de renda, e muitas delas, tá, para não dizer a maioria, mas muitas delas
são muito melhores do que a poupança em termos de rentabilidade, rendem muito mais do que a poupança, tá legal? Então, o motivo para você investir na poupança, resumindo, é se você fizer aportes mensais baixos, de 100, 200, 300, ou seja, menos de R$2.000, aí você investe na poupança, junta 2.000, isso eu estou falando com as taxas de juros atuais, tá? Mas não deixa que o valor do TED, do custo de transferência, seja maior do que 0,5%. Então você junta ali o valor necessário para que o seu custo de transferência seja no máximo 0,5%, e aí você transfere para uma aplicação melhor, em outra instituição, uma corretora, por exemplo. E os 5 motivos para você não investir na poupança: ela rende pouco, ela perde para a inflação, até por render pouco, ela perde para a inflação, não é o investimento mais seguro que tem na economia, existem outros investimentos mais seguros e que são melhores do que a poupança. Existem outras aplicações com a mesma garantia da poupança que rendem muito mais do que a poupança, e existem outras aplicações que também têm isenção de imposto de renda, têm estímulos fiscais e rendem muito mais do que a poupança, tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui e compartilha com outras pessoas para ajudar essa mensagem, essa informação chegar a mais pessoas e que mais gente ganhe mais dinheiro nos seus investimentos para poder realizar os seus sonhos muito mais cedo, muito mais rápido. Tá legal? Então, até o próximo vídeo.